a vida de cada um dos ouvintes, que Deus tenha assim abençoado de forma toda especial. É importante nós refletirmos na palavra de Deus e entender que o propósito de Deus ele vai se cumprindo na vida dos seus filhos à medida que cada um vai se disponibilizando em servir ao Senhor. É tão importante que quando nós nos aproximamos mais de Deus, Ele tende a se revelar aos seus pequeninos, porque o Senhor Ele quer que nós tenhamos essa disponibilidade de nos aproximar mais do Senhor. E nós estamos vivendo os dias difíceis, como diz a própria Bíblia, dias trabalhosos. E o que vai nos manter seguro, firme nesta caminhada, sem recuar, é a disposição que nós teremos de nos aproximar cada vez mais do Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele tende a se revelar para cada um de nós e vai nos fortalecer nessa caminhada. É tão importante que Paulo ele deixa uma recomendação em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Paulo ele recomenda a igreja de Éfeso para que ela fosse uma igreja vencedora e tinha condições de vencer os obstáculos que ela enfrentaria nos seus dias, se eles tomassem uma posição. Se eles se posicionassem diante do Senhor, e o Senhor cuidaria deles. Mas é tão importante que o conselho do apóstolo Paulo é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que podeis resistir no dia mau. É tão importante que quando nós temos esse entendimento, e tomamos para nós essa posição, essa condição, o próprio Deus, Ele vai nos fortalecer. É tão importante que Paulo está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É importante que nós só vamos ter condições de vencer as lutas, as adversidades, as dificuldades, o desânimo, ter realmente esse entendimento que possa haver uma cura interior. Nós temos visto nos dias atuais pessoas que sofrem com todo tipo de males e doenças psicossomáticas, doenças mentais, doenças físicas, são doenças emocionais. Nós temos observado que estamos vivendo os dias difíceis realmente. São dias trabalhosos. E a Bíblia diz que os dias, eles são maus. E quando a Bíblia fala que os dias são maus, ela está falando justamente desse conjunto de males, que tudo isso é para afetar a vida humana. O homem passa por todo tipo de lutas, embates, como eu disse no início, seja ela física, mental, psicológica, emocional, tudo isso são males que nos afetam. Paulo ele está nos dando uma recomendação, tanto para nós nessa aplicação, quanto para os irmãos de Éfeso, que também eles enfrentavam lutas, perseguições, eles enfrentavam afrontas das lideranças daqueles dias, dos governantes, prendendo cristãos, encerrando em prisões, matando mesmo. E Paulo ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que podeis resistir no dia mau. É importante que cada parte dessa armadura que Paulo está falando, capacete da salvação, espada do Espírito, calçar os pés com a propagação do Evangelho, cingir os vossos lombos, o que Paulo está dizendo ali e mostrando que cada área dessa armadura, se nós olharmos no original, é mudança de mentalidade. É áreas das nossas vidas que estão sendo afetadas, que precisa ser protegida.
que precisa ser protegida pelo Senhor para que nós possamos ter uma caminhada sadia, uma caminhada que verdadeiramente nós possamos desfrutar do que o Senhor tem reservado para nós, e mesmo enfrentando os embates, as lutas, as batalhas, nós não vamos parar no caminho, porque o Senhor, Ele nos fortalece. Ele vai nos fortalecer nessa caminhada para que nós tenhamos condições de avançar. E é importante lembrar que Paulo foi uma das pessoas que mais motivou a igreja a triunfar, lutar, vencer, batalhar por aquilo que eles acreditavam. E ele deixa isso bem claro em Colossenses capítulo 3, versículo de número 1, ele diz: se morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado. Se morreste, a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Quando Ele ressuscitar, vós também sereis manifestado com Ele em glória. É tão importante que Paulo, ele conscientiza os irmãos, ele fortalece a igreja, para que a igreja ela tenha esse entendimento de que a nossa caminhada aqui, ela é uma caminhada com Cristo, e Ele vai nos dar segurança, e a maior certeza e motivação que Ele possa dar a alguém é quando você está disposto a vencer. Quando você está disposto a trilhar um caminho que o próprio Deus estabelece para nós, mas é um caminho de vitória. Mas você pode dizer, eu estou enfrentando luta, mas você está enfrentando luta com Cristo. Porque a própria palavra está dizendo isso: morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá de cima. Pensem em algo que possa trazer para você motivação, segurança, que o Senhor, Ele é o principal responsável por conduzir você nesse caminho que você vai triunfar. Buscar as coisas lá de cima é ter esse entendimento de que a nossa vitória vem do alto. O socorro do Senhor, Ele vem dos céus. Então nós vamos observar claramente que o que Paulo está nos dizendo é que para aqueles que pensam nas coisas lá do alto, que a sua mente ela é transportada realmente para as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, você vai se empenhar na oração. Você vai se colocar nessa condição de ser um orador, de ser um intercessor, de buscar o Senhor na oração para que Ele possa transmitir a você a sua vontade, os seus planos, os seus projetos. Qual é a vontade de Deus naquilo que eu estou pedindo? Quais a recomendação de Deus para mim, a orientação dEle na palavra, quando eu busco essa intimidade? Nós estamos vivendo os dias onde nós podemos fazer essa reflexão. Nós estamos iniciando, findando um ano, iniciando outro, onde com certeza os projetos, os planos das pessoas, eles são reavaliados. Aquilo que nós não conseguimos no ano que está se findando, vamos mudar as estratégias para que nós possamos alcançar no ano que virá. Mas para isso é necessário que nós estejamos com uma mente realmente voltada para Deus e os nossos planos eles possam estar em Deus para que haja dele essa aprovação. É por isso que Paulo ele recomenda: se morreste, a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus, pensai nas coisas que são do alto. Porque Paulo também ele fala de um tempo de uma manifestação de Deus. Ele fala de um tempo quando Cristo se manifestar, vós também sereis manifestado com Ele em glória. O que Paulo está dizendo é que se nós colocarmos a nossa confiança em Deus e buscarmos a orientação do Senhor, se nós buscarmos essa orientação de Deus, Ele vai nos conduzir nesse caminho que Ele estabeleceu para nós. E o importante é que Paulo está falando para a igreja que eles
tem que estar seguro, porque o Senhor dá garantias. E qual é a garantia que o Senhor dá? A garantia que o Senhor dá é que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Observe uma coisa tão importante, em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo ele fala algo tão importante, e isso nos motiva. Ele diz assim, de uma forma tão clara e tão objetiva para nós, que nós venhamos ter esse entendimento, que ele fala de lutas, ele fala de provações, ele fala de embates que nós iremos passar, e nada disso pode se comparar com o que há de vir, com aquilo que possa ser manifestado. O versículo diz assim: eu tenho por certo, isso é certeza, que as aflições do tempo presente não ofuscará a glória que há de ser revelada em nós. O que é que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é que nenhuma das lutas que você enfrenta aqui nessa vida, nenhuma batalha que você enfrenta, nenhum problema que você enfrenta, nenhuma crítica que você suporta, que você ouve, nenhuma perseguição, ela é superior à glória que há de ser revelada. Quando eu falo estas coisas, eu trago para dentro do contexto que Paulo está falando. Paulo ele diz que sofreu perseguições, ele foi preso por mais de uma vez, assim como o mestre dele, que é Cristo. Dos judeus, ele diz, mais de uma vez, por 4 vezes, eu apanhei uma quarentena menos uma. Ele diz, eu sofri naufrágio, ele foi esbofeteado na boca, ele foi encerrado em prisão, ele foi lançado de penhasco abaixo. Paulo ele foi mordido por serpente. Então nós vamos observar Paulo fazendo um retrospecto da sua própria vida. Ele entende que tudo isso é uma leve e momentânea provação. Observe uma coisa importante, uma proximidade de Deus e uma relação que você estreita com Ele, isso te habilita para as coisas maiores. Isso traz para você uma maturidade. Paulo encarava essas situações como leve e momentânea provação. Olha a importância de aproximar de Deus e Ele produzir em nós segurança e maturidade. É por isso que Ele sempre vai recomendar que nós não sejamos como meninos levados, conduzidos por vento de doutrina. O que Paulo está dizendo é que a nossa caminhada com Cristo, ela tem que promover em nós segurança, certeza e confiança. Não é se deixar levar pelas circunstâncias do momento, pelas situações momentâneas. Estou passando por luta, estou abatido, estou num dia de bonança, louvado seja Deus. No dia da crise, Senhor, Tu me abandonou. Não é isso que Paulo está ensinando. Isso é a atitude de imaturos, de pessoas que ainda não adquiriram uma experiência com Deus. Porque aqueles que têm em Deus esta segurança, confiança, adquirem maturidade, ele vai encarar as lutas do dia a dia, os desafios do dia a dia, mas de cabeça erguida. Observe 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 15. Paulo disse aos demais irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, ainda que esse homem exterior se corrompa,